Começamos com dois guardas jogando conversa fora, dentro de um carro forte, que pertence a uma empresa chamada Fortivo. Só que logo, alguns ladrões disfarçados de operários param um veículo, anunciando um assalto, e os guardas até pedem ajuda pelo rádio. Porém, os assaltantes conseguem arrombar a porta do visando um maçarico e ainda jogam granadas de concussão para debilitá-los. Mas antes de fugirem com toda a grana, os ladrões finalizam os guardas com tiros. E aí 3 meses se passam. E vemos que um cara chamado Patrick está tentando conseguir uma vaga, guarda na Fortico. Então o Ted, que é o gerente, explica que esse é um trabalho perigoso porque cada carro Ford transporta cerca de 15 milhões de dólares dia. Ele até menciona o último assalto que ele sofreu. Os ladrões eliminaram os 2 guardas e mais um civil inocente. Em seguida, um instrutor de tiro apelidado de Bulanta que Patrick precisa atingir uma precisão de 100% nos testes para conseguir salvar. Logo eles vão pro estande de tiro e o cara erra alguns disparos, mas consegue passar no teste por pouco. Além disso, o instrutor pede para Pat fazer algumas repetições do supino e também correr alguns minutos na esteira para provar que em condicionamento físico. Já na última prova, ele faz algumas balizas com o carro forte e é prosseguindo a vaga de guarda. Após isso, Patrick ganha seu uniforme e Bullet é apelido de H por conta do seu sobrenome, já que todos os guardas dão um apelido quando entram por esse que chamam de Bodo ou Construtora. E logo, Patrick recebe uma pistola para defender o carro forte. Só que ele fica indignado que os assaltantes geralmente usam metralhadores são bem mais letais que uma mera pistola. Mas de qualquer forma, Patrick se junta a Bullet e um outro guarda chamado Dave para fazer a sua primeira entrega de dinheiro. E aí Dave conta que deveria estar dirigindo o carro forte no dia os ladrões fizeram um assalto, mas felizmente ele acabou ficando em casa porque estava doente. E chegando no destino, Patrick Bullet desce do carro forte para entregar 2 milhões de dólares e acaba que nenhuma ameaça aparece. E eles conseguem concluir a entrega. Já depois disso, o turno deles chega ao fim. Todos os guardas deixam seus crachás ao lado antes de irem embora. Só que Patrick, que começa a analisar os crachás dos seus colegas se tivesse entrado nesse por algum outro motivo ainda desconhecido. Passando para o dia seguinte, Bullock desce do carro forte para a fama e entrega pequena 10 mil dólares e um cruzeiro. Porém logo Dave percebe que ele está demorando demais para vir. Não é à toa, já que 2 assaltantes pegaram o Bullet como risaram o rádio do cara para avisar e vão finalizá-lo se o carro forte não for para eles pegarem o restante do dinheiro. E por conta disso, Davi fica extremamente nervoso e diz que os 2 deveriam fugir e deixar Bullet para trás. Patrick se recusa, porque acha que a vida do seu companheiro vale mais do que as notas de papel. Com isso, Davi digita local em que os ladrões informaram, e aí um dos criminosos dá uma coronhada em Bullet e diz para eles colocarem um saco de dinheiro caçamba numa caminhonete. Patrick começa a fazer o serviço, mas propositalmente joga um dos sacos no chão. E quando um dos criminosos desce do veículo para pegar, é finalizado por ele. Então os bandidos rapidamente reagem. Tenta eliminar Patrick, mas ele usa o carro forte para se proteger e consegue acabar com quase todo, exceto por esse que fugiu para dentro de um depósito. E aí Patrick persegue o último criminoso e depois de utilizar a perna dele, se aproxima para interrogá-lo, perguntando para quem ele trabalha. Mas uma vez que o criminoso se recusa a falar, é finalizado assim como os outros. Já Davi, Bullet não ajuda em praticamente nada e Patrick começa a tirar a mão dos criminosos para ver os rostos dele, como se estivesse procurando por um certo alguém. Após isso, eles voltam para a empresa e 2 investigadores aparecem para entender o que aconteceu, ficando confusos com o fato de Peter ter conseguido finalizar 6 criminosos só, já que nos testes de tiro que fez para conseguir a vaga, ele não havia saído tão bem. Mas de qualquer forma, os investigadores mostram uma gravação do assalto anterior e perguntam se Patrick consegue notar alguma semelhança entre esse assalto que acabou de acontecer. Porém, surpreendentemente, o cara fica abalado ao assistir a gravação como se conhecesse o civil inocente. Os criminosos finalizaram 3 meses atrás. E uma curiosidade interessante que muita gente não sabe é que carros fortes não são utilizados somente para transportar dinheiro em documentos importantes e também mercadorias de alto valor, mas para ser a prova dos disparos. Os carros fortes são feitos de aço, ao contrário dos carros comuns, que são feitos de alumínio. Só para vocês terem uma ideia, esse tipo de veículo consegue tapar os tiros AK-7 e a R-15, sem contar também as portas de acesso, que os guardas podem usar para disparar nos crios do lado de fora do veículo. Eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo que viralizou do motorista de um carro Ford dirigindo tranquilamente.
Até que os criminosos começaram a sabotar o veículo de bala, mas continuando com a história, Blake House, que é o chefe da Ford, se aproxima para cumprimentar Patrick e agradecê-lo por ter protegido os dois vigiando no carro Ford. Já depois que Patrick deixa o local, Terry sugere que o cara seja afastado do seu posto como guarda, mas Blake é contra, porque ele acha que Patrick está motivando os outros guardas a lutarem para proteger o dinheiro, ao invés de se renderem aos assaltantes. Passando para o dia seguinte, o cara chegar na Ford e é aplaudido pelos seus colegas de trabalho por ter finalizado os assaltantes. E nos próximos 3 meses, tudo se desenrola bem e ele continua trabalhando normalmente. Só que durante mais uma entrega, um motoqueiro para na frente do carro Ford e pinta o para-brisa de preto, usando uma arma de paintball. Já os outros bandidos descem de uma van e um deles pinta o retrovisor com tintas Coelant que eles conseguem jogar dentro do carro Ford para sair do veículo. Porém, misteriosamente, assim que o líder da gangue vê o rosto de pé, seus subordinados fogem do local sem levar um centavo. Assim o cara volta para Ford e Terry fica sem entender o motivo. Os assaltantes terem abandonado a Grass. Blake sugere que eles fugiram de ver em Patrick. Até disse que irá promovê-lo já de noite. Bullet está conversando com Davi e ensinou a que Patrick tem um passado obscuro que está a esconder porque o líder da gangue o reconheceu e fugiu na mesma hora. Passando para Patrick, que outra guarda chamada Dana lhe convida para tomar umas bebidas e depois disso os dois vão à casa dela relaxar. Depois da relaxada, Dana dorme e Peter, que investiga a casa dela e acha $125 mil, decide acordar lá para perguntar sobre a origem dessa grana. Só que Dana fala que não é da conta e o cara tira algumas vezes para assustá-la. Essa tática dá certo. E a mulher basicamente confessa que roubou no trabalho e que tá guardando para sua aposentadoria, que até acredita nessa história, mas revela que está espionando ela e para ameaçá-la mostra uma foto que tirou dos fazendo que, se Dane estiver escondendo algo, ele finalizará seus pais. Mas vamos voltar sem comer a entender o motivo do cara Jumblicans. Ele e seu filho estavam se preparando para ver um jogo juntos, quando Mike, que é um criminoso que trabalhava para Hippo para pedir ajuda dele para roubar um carro Ford, sendo que Mike é o mesmo criminoso que fugiu a reconhecer Pete. Inicialmente, o cara não queria se envolver porque seu filho estava junto, mas Mike lhe convenceu, explicando que ele só teria que seguir o carro fora de qual rota o motorista pegaria e depois de dirigir até os portões da Ford, Patrick deixa o seu filho dentro do carro e finge que irá comer os burritos e um food truck para espionar a saída do carro Ford. Porém, assim que o veículo se afastou, outros criminosos, que não tinha nada a ver com Pete, apareceram para roubar a grana do carro Ford. E como Doug viu todo o assalto, esse criminoso com uma cicatriz no rosto decidiu finalizá-lo para não deixar Patrick. Até viu a cena de longe, correu em direção aos criminosos, mas levou os 6 tiros e ficou inconsciente. 3 semanas depois, o cara finalmente acordou do coma e o médico disse que ele passou por 3 cirurgias. Só que o cara fica arrasado ao descobrir que o seu filho não teve a mesma sorte que as Jambos receber alta. A esposa do Patrick, chamada Jane, culpou ele pelo que aconteceu com Doug, porque ela sabia que o cara era um jaminoso disso. Patrick pediu ajuda de um agente do FBI chamado e ele lhe deu uma lista de alguns nomes. E em seguida o cara se reuniu com seus subordinados. E inicialmente eles estavam eles pensavam que eles culpariam pela morte do seu filho, mas o cara só estava interessado no Juan e apertou o gatilho. E aí os subordinados do Pete começaram a interrogar e a finalizou dos que estavam na lista. E inicialmente não descobriram nada, só que após Peter, que sua gangue colocaram dentro do saco, e depois ameaçarem a irmã dele, ele decidiu contar que os irmãos conhecidos como provavelmente estavam envolvidos na revolt para agradecer pela informação. Patrick deixou o cara e sua irmã viver, além de dar $200 mil para ele. E ao invadir a base dos irmãos Cash, Patrick descobriu que eles não tinham nada a ver com a morte do seu filho, mas decidiu finalizá-los mesmo que eles sequestravam jovens para usá-las. Mas ao invés de ficar estavam no esconderijo, Patrick decidiu dar luz para jovens para elas se recuperarem desse trauma e retomarem suas vidas. No entanto, Mike estava preocupado e pediu para Patrick parar com todo esse derramamento de sangue, porque um dia seriam eles que acabariam sendo. Leonhara decidiu ouvir Mike e mudou o seu modo de agir, preferindo se infiltrar para coletar informações, ao invés de consegui-las à base da para isso.
O cara pediu para sua Sandy criar uma nova identidade para ele, com carteira de identidade nova e ficha criminal limpa para ele conseguir um emprego guarda do carro forte. E galera, é altamente aconselhável que em um assalto, vocês têm que olhar o menos possível o crime no rosto, já que depois de roubarem, eles geralmente finalizam as pessoas a elas não ajudarem a policiar um retrato falado. Mas obviamente é mais fácil falar do que fazer, já que Doug só levantou a cabeça para olhar, porque estava com o mesmo destino que aqueles juízes. E até o momento, Patrick tem basicamente 2 suspeitos de terem ajudados a roubar casa Ford. O primeiro é Davi, que disse que ficou doente justamente no dia os ladrões realizaram um roubo e ele até poderia estar entre eles disfarçados de operário e usando uma máscara. Já a segunda suspeita é Dana, que conseguiu roubar $105 mil do seu trabalho, sendo que essa grana pode ser a parte boa ter ajudado no assalto. Mas ainda no passado, conhecemos a gangue responsável pelo primeiro assalto, que é formada por ex-militares no Afeganistão. Sargento Jackson é o líder, seguido por Carlos Tom, Samed e Jane, que é o homem que finalizou o filho do Pedro. Como tinham acabado de voltar da guerra, todos eles estavam ferrados e sem dinheiro, e por isso decidiram roubar uma mansão. Mas logo, eles perceberam que não valeria a pena ficar se arriscando em roubos pequenos, como esse, que deu um retorno de $18 mil para cada. Decididos a fazer um roubo que lhes renda mais grana, eles optam por assaltar um carro forte, que estaria levando $6 milhões, mas para conseguir tal façanha, Jackson explicou que eles precisariam da ajuda de algum funcionário. E para nossa surpresa, esse funcionário era justamente Bull, que serviu com o Jackson no exército. E após 6 semanas de preparo, o dia do roubo havia finalmente chegado. Jackson e seus parceiros se disfarçam de operário e levantaram um carro forte com uma escavadeira para os guardas não fugirem. Porém, um dos guardas tentou reagir do seu parceiro e é perdido para não fazer isso. Como consequência, Jenny finalizou os dois e ao ouvir os barulhos dos tiros, Don levantou a cabeça e viu o rosto do Jane, que também decidiu finalizá-lo ao ter medo do garoto dar à polícia a fazer um retrato falado sua aparência. Com isso, Jackson e os outros caras que só queriam roubar a grana sem machucar ficam irritados com o Jar. De volta ao presente, Peter que pede para Kirst entregar os documentos da autópsia do Dar, além das fichas com os dados dos seus colegas de trabalho da Ford para ele tentar descobrir se algum deles estava envolvido no crime. Enquanto isso, Jackson diz que Jan tem sorte por ainda fazer parte do grupo. No final, ele finalizou um civil inocente. E aí Jackson revela que eles não vão roubar um carro forte, e sim todos atacando diretamente o depósito, em que ficam os veículos. Então, o Jane pergunta quanta grana esse roubo lhes dará, choca todos ao revelar a quantia de $160 milhões, sendo para o dia do roubo. Jackson se despede da sua esposa e dos seus que estão saindo, já que ele não sabe se voltará para casa. E em seguida, ele chega no apartamento de Jane e percebe que o cara comprou uma moto de luxo e fica irritado, porque esse tipo de extravagância chamara a atenção dos investigadores. Enquanto isso, na Fortico, Terry ressalta para os guardas que hoje é Black Friday e que por isso eles vão levar bem mais dinheiro do que o Norrie. Em seguida, Bullet está voltando de uma entrega, junto com decidiu revelar que está trabalhando os assaltantes para ver se o esquema deles está. E depois de pensar um pouco, Patrick diz que irá ajudá-los, mas só porque ele quer se aproximar dos outros criminosos para vingar a morte do seu filho. E aí Bullet dirige até o esconderijo e desliga as câmeras do carro Ford para um outro funcionário que está na base não descobrir o plano deles, sendo que o cara até fica desconfiado, mas bane de mente que elas pararam de funcionar. Aproveitando que as câmeras estão desligadas, os criminosos se escondem no carro forte, e Jackson decide algemar Pat porque não confia totalmente nele. Apesar do cara ter dito que iria ajudá-lo, o Bullet retorna para a base da Ford, onde está todo o dinheiro, e os criminosos saem do carro forte e rendem os seguranças. Bullet até levanta as mãos e se ajoelha para passar por vítima. Já Terry e Dave Patrick, que são forçados a se deitarem no chão, enquanto o restante dos criminosos finge e vão eliminar Bullet. O chefe de segurança abre e leva um cofre. No entanto, mesmo com Bullet sendo ameaçado, se recusa a abrir o portão. Os demais seguranças começam a trocar tiros com os criminosos, mas por estarem usando coletes e capacetes super resistentes, os assaltantes conseguem explodir o portão e depois disso, terminam de eliminar os seguranças. E apesar de ter dado certo, eles não saem ilesos, pois Brad levou um tiro e está quase batendo as botas. Logo a SW é chamada e levará cerca de 8 minutos para chegar no local. Galera, em média, acontecem de 20 a 30 roubos a carro fortes todos os anos, somando a um prejuízo de 30 a 50 milhões para as empresas. E geralmente, os criminosos usam explosivos para arrancar latas do veículo e fazer buracos na lataria.
Mas para forçar o carro forte a parar na estrada, eles bloqueiam a passagem como um outro veículo. Além disso, os ladrões também utilizam miguelitos, que são aqueles tapetes de pré para furar os pneus do carro forte. E continuando com o roubo, os criminosos começam a colocar a grana nas bolsas, mas Carlos, que estava vigiando os reféns, acaba se distraindo, e Patrick aproveita a oportunidade de roubar a arma dele e atirar em sua perna. Uma vez caído no chão, Patrick finaliza o cara com uma esgana garra e depois se solta usando a faca que roubou de. Além disso, Patrick também solta Davi e rapidamente pega sua pistola e pensa em ajudá-lo, mas Terry ele faz mudar de ideia, explicando que os assaltantes estão com coletes por isso tiros de pistola não surtiram efeito. Enquanto isso, Patrick veste a roupa do Carlos para se misturar com os criminosos e usando essa tática ele consegue finalizar já Davi. Terry se escondem para esperar a SW, porém logo o Tom acha os dois e atira em Davi e Patrick, que estava por perto, aparece e começa a trocar socos com o Tom, porque basicamente a blindagem lhes protege nos tiros. Mas não de muquetadas, só que Tom acha uma brecha na armadura e acerta um tiro na perna do pé, mas rapidamente o cara rouba a faca dele e lhe finaliza usando ela. Enquanto isso, Bullet pede uma arma para Stork e o cara entrega achando que ele iria ajudá-lo, mas Bullet usa a arma para finalizar no Stork e em seguida nele se recupera e começa a atirar nos criminosos, mas rapidamente Bullet se aproxima dele e finaliza. Karen bem que não sabia que ele estava com os Jar Petro, que estava metendo chumbo nos criminosos. Bullet chega pelo seu ponto e acerta vários disparos. Com isso, Bullet e os criminosos que sobreviveram a grana no carro forte para fugir. E antes de irem eles olham para o corpo de pé, parece estar sem vida. Portanto os criminosos começam a fugir pela estrada, mas várias viaturas, até mesmo um helicóptero, ou estão na cola dele e logo eles retornam para aquele esconderijo e vemos que Daxon levou um tiro no pescoço enquanto Bullet descarrega o dinheiro. Jenny aproveita para finalizar o cara e aí ele se encontra com Bullet e mente que Jackson morreu por conta do tiro que levou no depósito. Então os dois fogem por um túnel subterrâneo usando quadriciclos e assim que chegou na saída, Bullet tenta finalizar Jenny, porque no Azakria o cara é mais rápido e completa o serviço antes. E como a polícia não sabia da existência do Tujen consegue fugir sem maiores problemas. Algum tempo depois, o cara está no seu apartamento e Patrick aparece de surpresa pelas suas costas e lhe dá um envelope para abrir. Então o cara abre e percebe que dentro tem os papéis da autópsia do Doug. Patrick revela que esse era seu filho e ele não está ali para roubar e sim para se vingar. Com isso, Patrick finaliza Jane lenta para ele sentir as mesmas dores que Dor. Por fim, o cara deixa o local. E vemos que ele recebeu ajuda também dos seus antigos subordinados.